Oi, pessoal, tudo bem? Bora lá, vou ver se vocês vão entrar, se vocês vão estar aqui comigo nessa segundona. A gente tinha combinado de falar sobre aromas e corantes na parte de rotulagem. Oi, Monique! Então, a live de hoje é sobre aromas e corantes na parte de rotulagem. Não é um assunto muito extenso, então eu acredito que essa live não vai ser gigante, mas é um assunto muito importante da gente conversar, porque quando a gente lê a legislação, quando a gente bate o olho assim por interesse, às vezes até na aula lá do Vida de Rotulagem, parece simples, porque realmente não é muito extenso, faz assim, assim e acabou. Mas a hora que a gente vai colocar isso na prática, podem surgir muitas dúvidas quanto à classificação de cada coisa, para definir se tem que declarar ou não, como declarar, se vai ser por extenso, se vai usar o número INS, como colocar na lista de ingredientes e quando colocar no painel principal, quando isso altera a denominação de venda. Então a gente vai ver tudo isso aqui, vou tentar dar o máximo de exemplo possível, porque eu acho que é através dos exemplos que a gente consegue saber melhor, né? Consegue fazer melhor tudo. A Amanda, uma das participantes aqui do Vida de Rotulagem, ela tinha pedido para eu falar também sobre alimentos embandejados, principalmente carne, tanto no varejo quanto no supermercado, eu acho, né, que ela falou. Eu até ia colocar dentro dessa live aqui, porque eu acabei de falar que eu acho que ela não vai ser muito extensa. Mas eu achei melhor separar, porque são assuntos diferentes, então talvez fosse ficar um pouco confuso. Então, Amanda, eu vou gravar um vídeo para explicar essa sua dúvida e aí eu posto aqui na comunidade, tá bom? Então, bora lá, anotei algumas coisas aqui para eu seguir, que eu acho importante. E se vocês tiverem dúvida pelo meio do caminho, podem mandar aqui no chat que eu vou olhando, beleza? Então, eu vou começar pela parte dos corantes. Lá no artigo 13 do decreto 986, o decreto-lei 986, que é uma legislação que é pouco falada porque ela é mais antiga, mas ela é uma legislação geral de rotulagem de alimentos, assim como a RDC 259. Então, até por a gente ter a RDC 259 e ela ser um pouco mais específica, ela traz alguns detalhes a mais, o Decreto-Lei 986, ele fica um pouco esquecido às vezes. Mas os dois são igualmente importantes, gente. Tem coisas que só são ditas no decreto-lei que a gente precisa seguir porque ele está em vigor, e tem coisas que são ditas só na RDC 259, então eles são totalmente complementares. Essa questão do aroma e do corante, vocês vão ver que a gente usa para fazer a rotulagem correta, pensando só nesses dois aspectos, vocês vão ver que a gente usa algumas legislações juntas. Então, para começar pelos corantes, a gente só tem alguma alteração na rotulagem em se tratando de corantes quando são corantes artificiais. Então, como que eu vou saber quais são corantes artificiais? Tem as classificações lá eu anotei aqui, RDC 4 de 88, tem algumas classificações de corantes, se eles são naturais ou artificiais. Mas eu também anotei aqui alguns exemplos para dar. Então, tudo que tiver uma origem natural vai ser um corante natural, que é o extrato de curcumina, o extrato de urucum, aquele carmim de conchinilha é um besourinho, então esse corante é bem famoso aí, vive tendo post sobre ele no Instagram, é polêmica, porque vem de um bichinho. E então todos esses, aquele
acho que chama coloral, que é uma especiaria também que só serve para dar cor. Então todas essas coisas naturais não vão alterar a sua rotulagem em si. Você não vai precisar falar nada no painel principal, não vai mudar a denominação de venda, mas lá na lista de ingredientes vai precisar escrever corante, tal coisa, extrato de tal coisa. Ou se você usar, por exemplo, cúrcuma, se você usar urucum, se você usar a especiaria mesmo, aí ela não entra como corante. Ela vai entrar, porque ela não vai ser um aditivo, ela vai ser um ingrediente. Então ela vai entrar como especiaria. Você pode declarar só urucum, cúrcuma, enfim, o que for usado. Ou você pode declarar também, especiarias têm declaração simplificada pela RDC 259. E aí você pode declarar somente como especiarias sem especificar o que é. Então, só aqui a gente já viu que tem Decreto 986, RDC 259 e RDC 4 de 88, que vai te dar a classificação desses corantes. Exemplos de corantes artificiais. Vermelho 40, amarelo crepúsculo, verde rápido, azul brilhante, o amarelo tartrazina. Nesse caso aqui, a gente vai precisar escrever no painel principal do rótulo, isso tá lá no artigo 13 do decreto 986, que quando a gente usa corantes artificiais no produto, de forma intencional, então quando a gente coloca aquele corante ali realmente para dar cor no nosso produto, isso precisa declarar no painel principal do rótulo a informação colorido artificialmente. Não tem um lugar específico do painel que precisa estar, então pode estar em qualquer lugar, desde que seja visível e legível. E isso nem sempre acontece, né, gente? Muitos e muitos e muitos rótulos por aí colocam essa informação bem pequenininha lá no cantinho, a gente nem vê, tem 1000 outras coisas escritas gigantes, e aí essa informação tá ali bem pequenininha. Então precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Porque quando a gente não tem nenhuma definição de tamanho, de lugar, e fica só para interpretação do que é legível, o que é visível, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a fiscalização nessa hora. Porque eles podem entender que você está tentando enganar o consumidor escrevendo aquilo bem pequenininho, porque uma senhora de idade pode não conseguir ler, uma pessoa que tem problema de visão pode não conseguir ler, ou então você encheu o painel principal do seu produto com tantas outras informações e figuras e dizeres gigantes, coloridos, e colocou isso bem pequenininho em preto ali, quase sem contrastar com o fundo. Então pode ser que a fiscalização não interprete isso como legível e visível. Então é preciso tomar muito cuidado. É o que eu sempre digo, a gente precisa ter empatia com o consumidor. A gente precisa pensar que todo tipo de gente pode querer comprar o nosso produto e essas pessoas têm direito de conseguir ler o rótulo, de compreender aquele rótulo e de ter acesso fácil a todas as informações. Então esse colorido artificialmente precisa estar ali de uma forma que o consumidor consiga ler e ver ele, né? Para ter essa informação de que ele tem um corante artificial. Na lista de ingredientes, não precisa colocar se o corante, não precisa colocar a classificação do corante. Então, se eu uso, por exemplo, vermelho 40, eu posso colocar só corante vermelho 40, por extenso, ou eu posso usar o número INS dele, que agora eu não vou saber qual é, mas vamos supor que é 103. Eu posso só colocar corante INS 103, ou eu posso colocar corante vermelho 40, ou eu posso colocar corante vermelho 40 e entre parênteses o número INS. Isso fica a critério da empresa, fica a critério de como você, internamente entende-se que é melhor. Eu nunca gosto de usar o número INS. Nos rótulos que eu faço, eu nunca coloco.
porque eu acho que é uma informação que ninguém entende, nem a gente que trabalha com isso. Se você virar pra mim e falar, eu posso usar o INS 28 em tal lugar, eu não vou saber o que é o INS 28. É claro que eu vou saber onde procurar, vou saber onde ver isso e vou entender que é um aditivo que você está me perguntando, mas não vou saber o que é. Agora você imagina o consumidor, que nem trabalha com isso, que mal sabe o que é INS. As pessoas já fazem o maior auê em cima de aditivos, porque tudo é bruxaria, tudo é química, tudo faz mal para a saúde, vai te matar, e sua avó não sabe o que é, então não coma. Você imagina se você coloca só o número INS. Então eu particularmente não gosto, mas é uma opção que a RDC 259 te dá, então você pode usar. A única exceção aqui é para o corante tartrazina, que tem a RDC 340 de 2002, que te obriga a escrever o nome dele por extenso sempre, obrigatoriamente, sem exceção. Então, toda vez que o seu produto tiver o corante tartrazina, é preciso escrever por extenso corante tartrazina. Opcionalmente, pode usar o número INS dele também, mas não pode usar só o INS, como é o caso de todos os outros aditivos. Nesse especificadamente tem que declarar, porque ele é um corante altamente alérgico, então as pessoas precisam ter clareza de informação de que esse corante está presente ali no produto. Outra coisa, o corante caramelo, que é tão famoso, que também tem tanta polêmica em cima dele, ele não é considerado um corante artificial, gente. Ele é classificado como sintético idêntico ao natural. Então, se você usa caramelo, seja o 1, 2, 3 ou o 4, você não vai declarar como colorido artificialmente. E isso causa também muita confusão, principalmente quando as empresas fazem erroneamente, porque isso não é permitido em nenhum caso, quando eles dizem sem corantes artificiais, mas tem o corante caramelo. Porque ele realmente não é classificado como artificial, mas ele é sintético idêntico ao natural e ele pode fazer mal para quem tem hipersensibilidade. Esse é até o caso que a Anvisa cita lá no informe técnico número 70 de 2016, onde eles decidiram proibir de vez essas alegações como sem conservante, sem corante, por induzir o consumidor ao erro. E o exemplo que eles dão foi de um consumidor lá do Rio de Janeiro que comprou um produto que estava escrito sem corantes artificiais e sem conservantes, então ele entendeu que era um produto natural, que não ia ter nenhum aditivo e tal, e não dá pra julgar, né? E o produto tinha corante caramelo. E o filho dele, que ele comprou esse produto pro filho dele, tinha hipersensibilidade a corantes artificiais. Então ele deu esse produto, a criança teve reação alérgica, ele processou a empresa e baseado nesse caso, que é o caso que a Anvisa cita lá, eles fizeram um informe técnico proibindo esse tipo de alegação. Então o corante caramelo não é artificial, é sintético idêntico ao natural. Ele não vai entrar aqui nessa declaração de colorido artificialmente, tá? Então tem sempre que ficar de olho na classificação dos corantes. O corante ele é um pouco mais simples porque ele não interfere na denominação de venda do produto. Então é só essa alegação de colorido artificialmente mesmo, que vai lá no painel principal de forma legível e visível, e a declaração do corante lá na lista de ingredientes, seja ele artificial ou natural, tartrazina sempre por extenso, os outros podendo ser por extenso, número INS ou os dois juntos. E aí a gente passa... é importante lembrar aqui... Desculpa, gente. Que a legislação mesmo diz que isso serve para corantes adicionados de forma intencional no produto, né? Que eu falei lá no começo. Mas é preciso analisar muito bem a situação.
Porque o que aconteceu até com uma aluna aqui do Vida de Rotulagem, a Ana Paula, ela trabalha com gelados comestíveis, e a gente conversou bastante sobre esse assunto, porque na formulação dela não vai o corante em si, eles não adicionam o corante, mas eles usam um blend de aromatizantes que tem corante. Então eles compram para dar sabor no gelado, mas ele dá cor também, apesar dessa não ser a intenção. E aí, ele é intencional, ele não é, declara como colorido artificialmente, não declara. Porque a gente pode pensar que não é intencional, porque é um blend de aromatizantes que tem corante, mas eu comprei como aromatizante só para dar sabor no meu produto. Aí a pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: apesar de não ser intencional, apesar de você não comprar este blend por causa do corante, ele acaba sendo o único corante que você usa, e ele sim dá cor para o seu produto. Porque se não tivesse esse corante, talvez você precisasse usar outro para dar cor, certo? Então, será que ele não é intencional? Ele acaba sendo intencional, gente, porque foi o que conferiu cor para o seu produto, de uma forma ou outra. Então, é preciso fazer essa análise também do que é intencional e o que não é intencional. Talvez, se não tivesse o corante junto, você nem estaria comprando esse blend de aromatizantes. Não sei se é o caso dela, que eu já tô devagando, né, pensando. Talvez, se não tivesse esse corante, você não optaria por esse aromatizante, por esse blend. Ou talvez, se nesse blend não tivesse o corante, você precisaria adicionar algum outro. Então, ele é intencional, sim. Então, a conclusão que eu cheguei desse caso é que tem que declarar, sim, colorido artificialmente, porque no fim, o que tá dando cor para aquele produto é, sim, aquele corante que tá ali. Inclusive, esse blend esse corante que tinha no caso específico que a gente estava conversando era o corante tartrazina. Então eu falei para ela, precisa abrir. Quando a gente pensa lá em ingredientes compostos, né, RDC 259, se ele tem menos de 25% e é definido em regulamento técnico, apesar de ser usual também, mesmo que não seja definido em regulamento técnico, se ele tem menos de 25% da composição do produto, a gente não precisa abrir a lista de ingredientes, né? Mas quando não tem regulamento técnico, sempre abre a lista dos males o menor. E quando for aditivo, sempre precisa abrir a lista. Então, você comprou um blend de aromatizantes, que aromatizantes até, a gente vai ver no próximo tópico, tem declaração simplificada. Mas se você comprou um blend de aditivos, se você comprou um blend de corantes e tudo mais, tem que abrir a lista, gente. Aditivo sempre tem que abrir a lista. Eu até recebi hoje na caixinha de perguntas do Instagram uma pergunta assim: eu declaro mix de edulcorantes ou mistura de edulcorantes? Você declara edulcorantes, 2 pontos, sucralose, acesulfame, tal. Então, a mesma coisa com espessante, ou a mesma coisa com aquele blend que já vem em vários aditivos juntos. Você coloca a função principal de cada um e o nome dele. Você tem que abrir isso, não pode declarar mix de aditivos. A pessoa tem que saber quais são os aditivos que estão ali, tá bom? E aí a gente passa para a parte de aromas. Aromas fica um pouquinho diferente do que a gente viu em corante. Corante é um pouquinho mais simples. Então, as classificações dos aromas, eles vão ser natural, sintético, idêntico ao natural ou artificial, a gente encontra na RDC 2 de 2007, que é um regulamento técnico só de aromas. E aí, além de dizer aromatizado artificialmente, lá no painel principal, de forma legível e visível, igual no do corante, e isso também está no Decreto-Lei 986, isso também está lá no Decreto-Lei, os aromatizantes, eles podem alterar a denominação de venda do produto. Eles podem alterar por causa da função que ele está exercendo naquele produto e também por causa da classificação dele.
Então, isso tá lá no informe técnico 26 de 2007. Deixa eu ver. Acho que tem aqui, deixa eu colar aqui. Isso tá lá no informe técnico 26 de 2007. E aí, dependendo da ocasião, a gente vai fazer de alguma forma. Então, agora eu vou dar uma coladinha aqui do meu notebook, daquela tabelinha que tem lá no Vida de Rotulagem, na aula sobre corantes e aromas, tem essa tabelinha. Essa tabelinha também está no informe técnico 26 de 2007. Então, eu vou olhar aqui e vou falar para vocês como interpretar isso, tá? Como a gente aplica na prática. Então, a primeira finalidade que eles mostram é quando o aroma é usado para definir ou conferir sabor ao produto. Então, quando que isso acontece? Quando eu não tenho aquele ingrediente no meu produto, eu só tenho aroma. Então, por exemplo, se eu vou fazer um sorvete de morango, mas não tem nada de morango ali, o morango não passou nem perto daquele sorvete, só tem corante e aroma. Esse é um caso onde o aroma está sendo usado para conferir e definir o sabor do produto. Recheio de waffle, recheio de chocolate. Chocolate ali só tem a cara mesmo, então só tem aroma e corante de novo. Recheio de limão. Uma seguidora me mandou na época do Natal um panetone que dizia que era recheio de pistache e não tinha pistache na lista de ingredientes, só tinha aroma. Então, quando o ingrediente que eu tô falando, que é o sabor do meu produto, não tá presente, é um caso onde o aroma foi usado para definir ou conferir sabor. E aí, nesse caso, isso vai mudar a denominação de venda do produto de duas formas. Ou eu vou chamar, vamos supor que o meu produto é sorvete, tá? Para exemplificar. Então eu tenho um sorvete de morango que não tem morango, só tem aroma de morango e corante rosa para dar a corzinha ali do sorvete de morango. Como que vai ser a denominação de venda desse meu produto? Se eu usar o aroma natural ou sintético idêntico ao natural, a denominação dele vai ser sorvete sabor morango. Então eu vou ter que colocar esse sabor. E se eu escrever em vários lugares sorvete de morango, sorvete um morangão do lado, e aí embaixo, pequenininho lá como denominação de venda, eu escrever, gelado comestível em massa sabor morango, gente, no caso de gelado comestível, na denominação de venda a gente pode usar nome fantasia ou comumente usado, como que é o nome? Consagrado pelo uso. Então eu posso chamar de sorvete, tá? Mas eu não posso induzir o consumidor ao erro querendo dizer que ali de alguma forma tem morango se não tem. Então é o caso quando tem morangos grandes, indicando que tem uma coisa que não tem. Então, a denominação de venda ficaria sorvete sabor morango. Esse sabor sempre vai indicar que não tem o negócio ali, que é só aroma, porque se tivesse a gente ia chamar de sorvete de morango e não sabor morango. Pegaram a diferença? E tem que tomar muito cuidado nessa situação para não induzir o consumidor ao erro quanto à natureza e à qualidade desse produto, tá bom, gente? Então tem que prestar muita atenção nisso, com dizeres, com imagens, representações gráficas, então tem que prestar muita atenção, acontece muito de indução de consumidor ao erro nesses casos. E se o meu aroma for artificial, eu vou ter, na minha denominação de venda vai ser sorvete sabor artificial de morango. Então ainda tem mais essa palavra. E aí sempre aromatizado artificialmente lá no painel principal, nesse caso. E aí também tem a parte da lista de ingredientes. Só que aromas e aromatizantes, eles têm declaração simplificada pela RDC 259.
Então eu tô com ela aberta aqui, eu vou até ler como tá escrito exatamente para vocês saberem. Então é lá no item 6.2.4 da RDC 259 de 2002, que fala sobre a declaração de aditivos alimentares na lista de ingredientes. E aqui depois, no item B, tá falando que tem que estar por extenso, com o número INS, e aí tá escrito assim: para os casos de aromas ou aromatizantes, declara-se somente a função e optativamente sua classificação conforme o estabelecido lá na RDC 2 de 2007, que é o Regulamento Técnico de Aromas. Então, no caso dos aromas e aromatizantes, eu sempre, independente da classificação dele, independente da função que ele está exercendo naquele produto, vou poder declarar só como aromatizantes. Então, eu vou colocar lá espessante, goma guar, edulcorante, sucralose e aromatizantes. Não preciso definir. Mas, se eu quiser, também pode colocar e aroma natural de morango e aroma artificial de morango. Pode ser dessa forma, mas pode ser simplificado, que é o que a gente vê muito mais. Então, voltando lá, isso é quando a gente vai definir ou conferir o sabor do produto através do aroma exclusivamente. A outra função que o aroma pode ter é de realçar o sabor que já tem aquele produto. Então, no caso do sorvete de morango, vamos supor que eu até coloco morango em fruta, pedacinho, coloco polpa de morango na hora de fazer. Tem morango ali, tem a fruta ali. Só que se eu deixar só o morango, não vai ter um sabor totalmente agradável, não vai... A hora que o consumidor comer, não vai remeter morango a ele, tá muito suave ali, a gente não quer gastar muito com morango. Então, eu posso usar o aroma para ajudar a realçar esse sabor de morango para o consumidor. E aí, nesses casos, independente do aroma que você usar, se ele é natural, se ele é idêntico ao natural ou se ele é artificial, a gente vai colocar só o nome do produto. Então, nesse caso, seria sorvete de morango. Não precisa falar sabor artificial, realçado, nada. Vai ficar sorvete de morango, denominação de venda normal. Só que aí, no caso de usar aromatizante artificial, precisa lembrar de colocar lá no painel principal aromatizado artificialmente. Essa regra continua valendo, a única coisa que muda é que não vai ter alteração no nome do produto. Ele vai poder falar que é de e não sabor. Inclusive, aqui na parte de definir ou conferir sabor, você precisa falar que contém aromatizante, se for natural, que contém aromatizante sintético idêntico ao natural, se for sintético idêntico ao natural, ou se contém aromatizante, ou se é aromatizado artificialmente, se for artificial. Então, sempre vai ter essa denominação no painel principal. No caso de reconstituir, reforçar, realçar o sabor, a mesma coisa. Contém aromatizante, se for natural, aromatizado artificialmente, se for artificial, ou contém aromatizante sintético idêntico ao natural, se essa for a classificação do seu aroma. E aí, tem o caso também onde ele vai... Deixa eu só olhar uma coisa aqui rapidinho. É isso mesmo. Surgiu uma dúvida aqui na cabeça, mas tá certo, é isso mesmo. Então, só para recapitular, gente, só para não ficar perdido.
Se o aroma for utilizado para definir o sabor do produto, se não tem nada ali do que era para dar o sabor, se não tem o morango no sorvete, vai ser sorvete sabor morango, se o aroma for natural ou idêntico ao natural, e sorvete sabor artificial de morango, se for morango artificial. E aí no painel principal lá, legível, visível e tudo mais, se o aroma for artificial, a gente escreve aromatizado artificialmente. Se o aroma for natural, a gente escreve contém aromatizante. E se o aroma for sintético, idêntico ao natural, a gente escreve no painel principal contém aroma sintético, idêntico ao natural. Se for para realçar ou reforçar o sabor, ou seja, tem morango ali, mas eu também coloquei o corante para ficar melhor o meu produto, não vai alterar o nome do produto, vai ser sorvete de morango, independente da classificação do aroma, mas aí no painel principal eu vou precisar dizer contém aromatizante, se for natural, contém aroma sintético ao natural, se for sintético ao natural, ou aromatizado artificialmente, se for um aroma artificial. Beleza? Isso tá tudo lá no Informe Técnico 26 de 2007, tá, gente? E aí, tem um terceiro caso, que é quando você usa aroma para conferir sabor não específico. Isso acontece muito, gente, com aroma de baunilha. O aroma de baunilha, você não necessariamente usa ele para dar sabor de baunilha para o seu produto. O aroma de baunilha, ele realça o dulçor, ele pode realçar algum outro sabor que você quer. Então, às vezes, você usa um aroma de baunilha para realçar o sabor do limão que tem lá. Ou você usa, sei lá, um outro aroma de alguma coisa para realçar outro sabor. Você não tá dando o sabor específico daquele aroma. Então, o aroma de baunilha, ele não tá ali necessariamente dando gosto de baunilha. Ele não tá, o aroma de, sei lá, morango ou de chocolate não tá necessariamente dando sabor de chocolate. Às vezes ele tá realçando alguma outra coisa, tá realçando o dulçor, tá quebrando um pouco a acidez. Então o aroma também tem essas variáveis. E aí, se ele não tá conferindo nenhum sabor específico, mas você tá usando aroma, isso não vai alterar também a denominação de venda do produto. Vai seguir lá sorvete de baunilha, torta de limão, vai seguir o nome, a denominação de venda normal do seu produto, como se nada tivesse acontecendo. Mas aí, no painel principal, se você usa aroma artificial não, natural ou idêntico ao natural, sintético idêntico ao natural, você não vai precisar fazer aquele aviso de contém aromatizante ou contém aroma sintético ao natural. Nesse caso, se o aroma não está conferindo nenhum sabor específico, você não precisa fazer essa declaração no painel principal. Mas se for um aroma artificial, mesmo que ele não esteja conferindo nenhum sabor específico, aí precisa declarar lá no painel principal do rótulo a informação de aromatizado artificialmente, sempre. E aí na lista de ingredientes também vai seguir sempre a mesma regrinha que você vai ter que declarar, se independente da função que o aroma está exercendo, ele vai ter que estar presente na lista de ingredientes. É um caso onde tem declaração simplificada e pode ser declarado só como aromatizante ou aromatizantes, se for mais de um. Ou você pode abrir e dizer que é um aroma natural de morango, um aroma artificial disso, daquilo. E, gente, tem que tomar muito cuidado também se vocês estiverem participando da parte de desenvolvimento do produto, da parte de P&D mesmo, dá uma pesquisada nas opções de aroma que você tem, nas opções de corante que você tem, porque não necessariamente os naturais vão ser mais saudáveis do que os sintéticos idênticos ao natural ou aos artificiais, tá? O corante caramelo é um exemplo disso.
A classificação dele não é como artificial, mas todo mundo tem um pavor do corante caramelo porque existem estudos que dizem que ele não faz tão bem à saúde assim. Tem alguns aromas naturais, isso tá até no site da Anvisa, que eu não vou saber de cabeça agora qual que é, não olhei antes da live. Mas tem alguns aromas naturais que eles são mais nocivos do que os artificiais. Então a gente fica muito nessa noia, principalmente o consumidor, de que tudo que é artificial é ruim, de que tudo é bruxaria, de que tudo é química, e não é bem assim. Então, se vocês tiverem essa oportunidade, se vocês participarem do desenvolvimento dos produtos, pesquisem os aditivos, pesquisem fontes de estudo, vejam no site da Anvisa, porque, gente, a Anvisa é um órgão muito sério, ele é um órgão que regulamenta tudo isso. Então, eles não vão liberar para uso alguma coisa que é extremamente nociva para a nossa saúde. Não é interesse deles. Eles fazem parte do Ministério da Saúde, uma agência dentro do Ministério da Saúde. Então, tudo bem, não quer dizer que vai fazer bem para a nossa saúde. Não quer dizer que ficar usando um monte de aroma, corante, edulcorante, espessante e tudo mais faz bem. Mas também não quer dizer que a gente vai morrer amanhã por causa disso, né? Então, pesquisem, a Anvisa sempre disponibiliza esses estudos quando eles existem, então fiquem de olho, porque tem muita coisa aí que é mito e que é tipo lenda urbana, como por exemplo a Cesufame dá câncer, não é o caso. Então, na Anvisa, no site da Anvisa também tem. E se eu não me engano, tem alguma live aqui que eu fiz com o pessoal da primeira turma que eu falo sobre isso, Não, foi uma live que eu fiz no Instagram, que eu falei sobre essa questão dos edulcorantes, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, quem tá aí? Que o que eu tinha anotado aqui pra falar era isso. Ficou alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês já precisaram rotular aroma e corante com esses dizeres em painel principal, declaração na lista de ingredientes, alteração de denominação de venda? Já aconteceu com vocês? Me contem aí nos comentários da live. Viu? Foi rapidinho, deu 40 minutos de live. É um assunto um pouquinho mais sucinto, mas que é muito importante e que na prática dá muita dúvida. Eu vi esse assunto acho que lá pelo 3º ou 4º curso de rotulagem que eu fui fazer. Porque eu sempre falo que os primeiros foram horrorosos, mas tudo bem. E eu nunca tinha precisado aplicar isso na prática. E aí o primeiro rótulo que eu fui fazer era com aroma sintético idêntico ao natural e eu fiquei totalmente perdida. Eu não sabia como declarar na lista de ingredientes. Eu não sabia o que tinha que ter no painel principal. Eu não sabia se mudava ou não o nome do produto. Aí, no fim, eu mudei o nome do produto e não precisava, porque a função dele era realçar o sabor. E eu coloquei lá sabor de. E não coloquei no painel principal, porque eu achei que no painel principal ia só o artificial. Então, ficou errado. Ainda bem que eu consegui corrigir a tempo isso. Antes de ir pro mercado, antes de dar a solução final, porque era um trabalho de consultoria, onde ia ter revisão de rótulo, então eu mandei as correções, eles alteraram a arte internamente e me mandaram a arte para provar, para ver se era aquilo mesmo. E aí, nesse meio tempo, eu corri para um amigo meu que trabalha com rotulagem e falei, tô totalmente perdida, fiz assim, assim, é isso? Aí ele falou, não... Aí ele me apresentou o informe técnico 26, porque eu não sabia de onde tinha saído aquela informação no curso, eu só sabia que era aquilo, mas daí ficou meio confuso. Ele me apresentou o informe técnico 26, e aí clareou as coisas. E eu falei, ainda bem que eu tinha pra quem correr, né? Porque aí eu consegui corrigir na revisão do rótulo e deu tudo certo. A hora que foi pro mercado ele foi certinho, mas passei um sufoquinho com isso aí no começo, viu? Deixa eu ver o que a Dani falou. Aline, esses dias vi um produto, fruta, destinado para criança e lá diz sem adição de conservantes e nos ingredientes
Ai. E nos ingredientes tem limão. Por ser um ácido, não seria um conservante natural? Poderia colocar essa alegação? Então, Dani, o negócio é o seguinte. O limão em si não é um conservante, né? O ácido ascórbico, o ácido cítrico, pode ser um conservante, mas daí quando você usa o aditivo ácido cítrico. Mas é por isso mesmo que o Informe Técnico 70 de 2016, gente, vale a pena ler esse informe na íntegra, eu sempre falo isso. Porque nem sempre a Anvisa é tão específica assim, principalmente em informe técnico. E esse é muito detalhado. A Anvisa expõe o pensamento, assim, a linha de raciocínio do começo ao fim. Ele é muito bom, esse informe técnico, vale a pena ler na íntegra. E lá eles dizem que não pode fazer nenhum tipo de alegação referente à ausência de qualquer aditivo. A única exceção hoje em dia é para suco ou polpa de fruta, porque acho que é na Instrução Normativa 49 de 2018, se eu não me engano, tem um parágrafo único perdidinho lá no meio, que diz que suco ou polpa de fruta, né, que para ser considerado suco ou polpa é 100% natural, ele pode escrever sem aditivos e somente sem aditivos se não tiver absolutamente nada. Então essa é a única exceção porque está em uma instrução normativa. E é um produto do mapa, né, não é nem Anvisa. Mas a Anvisa proíbe qualquer alegação referente à ausência de aditivos alimentares, justamente porque induz o consumidor ao erro. Então não é só o caso do limão. O limão ele é usado como conservante, sim, ele é usado como clareador, ele pode ser usado como para conferir textura. É assim como o açúcar. O açúcar, além de conferir dulçor, ele ajuda na conservação, ele é agente de corpo, ele faz a reação de Maillard, então ele carameliza. O sal também ajuda na conservação. Então, será que é justo falar sem conservantes, sendo que tem limão? Não é, sabe? Então, você usou ali esse limão para conservar, provavelmente. Então, não pode, de forma alguma, fazer essa alegação de sem conservantes. Mesmo que não tenha nada. Eu tô vendendo, não sei, bananinha, aquela banana passa. Não tem nada, é só banana seca, banana desidratada. Eu não posso falar que não tem conservante ali. Não posso, é proibido de qualquer forma. A Monique falou, essa questão de sabor de é um erro que eu estou cometendo. Pois é, Monique, olha aí a chance de parar de cometer esse erro. Não, mas é confuso mesmo, eu também cometi esse erro no começo, como eu contei aqui. Mas ficou claro pra você, Monique? Ou ficou alguma dúvida? Me fala, porque não é mais pra você cometer esse erro. Tem a aula lá, deixa eu ver aqui, que eu tava até usando a tabelinha da aula. Então, é o vídeo... dúvida de rotulagem. Ó a Lara pisando. Ah, não achei aqui, mas é bem no comecinho, num dos primeiros vídeos, eu acho que é o 5 ou 6º vídeo lá do Vida de Rotulagem, eu falo sobre isso, agora tem a live mais específica, então não é mais pra ter dúvida, Monique, não é mais pra errar isso nos rótulos, qualquer dúvida você manda aqui pra gente, certo? Imagina, Dani, de nada, estou aqui pra isso, não é pra vocês terem dúvida de nada. Se vocês me perguntarem alguma coisa que eu não souber, a gente vai pesquisar junto. É pra isso que eu tô aqui. Beleza, gente? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Se ficar qualquer dúvida, deixem aqui no comentário da live. Ela vai ficar salva. Deixem aqui que eu respondo. Gente, essas lives... é pra gente conversar, pra gente complementar o que tá lá gravado no Vida de Rotulagem. Isso aqui faz parte do aprendizado de vocês. Do meu aprendizado, porque eu pesquiso muito mais pra passar as informações pra vocês. Então eu também sempre aprendo alguma coisa ou outra. Vocês me contam casos de vocês.
Isso é muito importante. Então, participem aqui ao vivo, é importante para vocês conseguirem mandar dúvidas, mas se não der por algum motivo, assistam as lives depois, elas sempre ficam salvas. E se tiver qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida, mandem aqui. De preferência, mandem aqui na comunidade, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outras pessoas que estão aqui, tá bom? Não tenham vergonha, gente, por favor, toda dúvida é válida, todo mundo tem dúvida, não interessa se tá começando agora na rotulagem, se trabalha, sei lá, 10 anos com isso, sempre tem uma dúvida, tá bom? Então sempre deixem aqui, porque não é pra vocês terem dúvida, tá bom? Então é isso, galera, boa segunda pra vocês, boa noite, boa semana e a gente vai se falando aqui, tá bom? Um beijo!